Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos que estão sintonizados pelo radinho 1400 AM, nossos queridos amigos internautas, sejam todos bem-vindos hoje aqui no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos o livro A Gênese de Allan Kardec. Quero já antecipadamente agradecer essa audiência amiga e fraterna da Rádio Rio de Janeiro. E aqui nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 18 do livro A Gênese, título Os Tempos São Chegados. É o item 18, que é o item que nós vamos conversar hoje. E aí, fazendo uma recapitulação no item anterior, que estudamos semana passada, falando sobre o progresso, da humanidade. O progresso em que nós vamos imprimindo, não só através da nossa intelectualidade, nós vamos nos intelectualizando, mas também vamos começar a dirigir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa razão para a compreensão de que algo maior nos aguarda. Então, o progresso moral é imprescindível através das mudanças de gerações, é imprescindível que ele se realize. Embora muitas vezes realizando-se em passos bem curtos, mas sempre caminhando através das reencarnações, caminhando para frente. Mas no item 18, nós vamos agora ler o item 18 para ver o que Kardec nos traz aqui. Diz ele assim: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar eco. É assim que se vêem fundar uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras pela iniciativa e sob o impulso de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, e que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, eles se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base
para se desenvolverem, se completarem e se consolidarem, uma predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas, melhor dizendo. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala, à medida que o terreno se tornar mais propício. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre essas questões aqui. Então, ele diz aqui no início: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reforma úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar eco. É importante iniciarmos a nossa conversa com relação à ajuda incessante do plano espiritual para que homens, de gênio, vamos dizer assim, ao reencarnarem, pela inspiração do alto, tragam para nós ideias reformadoras, principalmente no âmbito moral. Então ele vai falar aqui das instituições que vão aparecendo, vão acontecendo, que essas instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, todas as instituições que focam todo o seu trabalho no bem-estar do ser humano, no bem-estar da civilização. Então isso é importante. Então nós vamos ver várias instituições hoje na Terra protetivas, com relação a não só no âmbito dos animais, mas da vida do homem como um todo, tá? Mas ele diz que também essas instituições, elas precisam ampliar não só a questão do assistencialismo, que é dado como ajuda, como de progresso, enfim, mas também ela precisa ampliar a sua condição moral, porque é importante. Isso aí faz até lembrar lá no livro Céu e Inferno, um companheiro que era um senhor, que depois ele foi evocado na Sociedade de Paris pela sua neta. Ele era um homem honrado, mas ele é um espírito, acho que era Joseph Bré, se não me falha a memória aqui, o nome do espírito. Ele era assim o título: honrado entre os homens, e pela lei de Deus. Pela lei dos homens ele era honrado, ele era um homem que cumpria toda a lei. Mas pela lei divina ele se depara nessa condição de que ele era honrado segundo a lei dos homens, mas deixou a desejar segundo a lei de Deus. Então, às vezes, nós somos levados, por uma disciplina, que todos nós precisamos ter, mas tudo que é levado ao excesso, muitas vezes acaba prejudicando devido ao próprio endurecimento nosso com relação a isso. De querer levar a ferro e fogo essa condição. A lei de Deus é uma lei que ela nos protege, nos ampara, mas nós vamos absorvendo essa lei, de acordo quando nosso espírito já vai adquirindo condições de absorver esses ensinamentos que a lei traz. E muitas vezes isso acontece
não acontece de uma vez, certo? Então ele dizia que ele fez muita gente sofrer, devido a ele ser corretíssimo nas leis que ele impunha às pessoas. Mas ao desencarnar, ele se depara com o coração, com o sentimento. Ele não tinha sentimento quando realizava essa justiça humana. Então é necessário que a gente tenha sentimento. Nós precisamos, né, ter o consentimento também do nosso coração naquilo que nós estamos empreendendo na vida. Então essas instituições, elas vão precisar também ir amadurecendo moralmente essa condição, tá? E é o que ele diz aqui. Então, é assim que se vem fundar uma imensidade de instituições protetivas, civilizadoras e emancipadoras, pela iniciativa e sob um impulso de homens evidentemente predestinados, né, à obra da regeneração, que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimento mais humanos, né? As leis, a nossa justiça humana, ela, a cada dia em que ela vai, em que a sociedade vai ampliando o seu aprimoramento moral, essas leis também humanas vão se reajustando cada vez mais, se aproximando, bem que aos poucos, às leis de Deus. Olá, amigos ouvintes, nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudamos a obra de Allan Kardec, a Gênese. Estamos estudando o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, o item 18 deste capítulo. Então, continuemos juntos, sintonizados na nossa querida Rádio da Fraternidade, amigos internautas, amigos do radinho, a todos aqueles que estão no radinho do seu carro também, escutando a nossa programação. Muito bem-vindos à nossa programação. E aí, continuando sobre as questões das instituições, nós vamos ver também as instituições religiosas, que são importantes no nosso caminho, nesse reajustamento. Tá? Então é importante que isso aconteça. Tá bom? Então, as sociedades espíritas, por exemplo, né, que também vão se reajustando, se aproximando cada vez mais na sua caminhada, né, no seu propósito maior, que é o nosso propósito de cura da alma, né, de aprendizado, né, na nossa grande escola, o nosso grande hospital e o nosso grande templo, né? Então, é como nós podemos ver a nossa instituição espírita. As igrejas, né? Enfim, as doutrinas, né? Que vão, com o tempo também, se aprimorando à medida que o homem passe a colocar mais em prática aquilo que realmente ele está professando. Então é interessante também que hoje nós estamos lembrando o livro Céu e Inferno, que é um livro tão importante, né, com aqueles ensinamentos, e eu me lembro de um espírito, um espírito feliz, ele se sentia feliz, né, na espiritualidade depois do seu desencarne. E quando foi perguntado por ele uma das razões dessa felicidade, ele dizia assim: eu na minha vida física, eu pratiquei mais
do que professei. Foi muito interessante isso, porque às vezes nas nossas instituições, né, nós estamos realmente professando mais do que propriamente praticando. Então precisamos praticar mais os conceitos que estão chegando para nós. Isso em todas as nossas religiões, em todas as nossas doutrinas. Essas religiões que estão religando o homem a Deus. Então a prática é importante, né? Nós vamos lembrar que na parábola do bom samaritano, né, nós vamos ver que o homem caído, 2 sacerdotes passaram por ele. O levita, que era um sacerdote da tribo de Levi, e um outro sacerdote. Esses 2 sacerdotes, eles podem pararam tudo, olharam coisa e tal, mas não socorreram. E eles, como homens religiosos, eles não deveriam dar esse socorro, porque não é isso que eles pregam? E por que não fizeram? Olha o alerta de Jesus na parábola. E aí vem um samaritano, um herege, um homem que não segue lei religiosa nenhuma, povo pagão, aquele povo pagão que era detestado devido aos seus hábitos, ou vamos dizer assim, maus hábitos, eram detestados pelos judeus. E é justamente esse samaritano, é quando ele se depara com o homem, Jesus vai usar o termo desta forma, e aí ele se compadece do moribundo. Ou seja, ele teve um sentimento de compaixão. Independente se ele era herege, se ele era religioso, se ele era ateu, se ele era materialista, ou se ele era um seguidor de Maomé, de Cristo, seja lá quem for. Independente disso, ele usa o termo compaixão. Ou seja, aquele homem, ele não professou nada ali naquele momento. Ele apenas praticou. Ele praticou um grande ensinamento do Cristo, a ajuda ao próximo. Socorreu na hora que precisava socorrer. Deu todo o amor, todo o apoio e se responsabilizou por aquela vida que estava socorrendo. E os 2 sacerdotes, que professavam tanto, e na hora da prática, sucumbiram. Então, as instituições, como ele diz aqui, elas vão se melhorando, né, com o tempo também. As nossas leis humanas também vão se aprimorando com o tempo. É o que ele diz assim, vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Então ele vai dizer assim, olha que coisa importante. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. A nossa grande família espiritual do nosso planeta Terra. A nossa humanidade. Porque a nossa humanidade no planeta Terra não é só de encarnados. Nós temos espíritos desencarnados em muito maior número. Esse é o total da humanidade terrena. E essa humanidade terrena, alguns horas encarnados, horas desencarnados, fazendo um revezamento nas reencarnações para o seu progresso e evolução espiritual. Então, os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como membros de uma grande família,
pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separam. Então vejamos aqui, os preconceitos raciais eles vão se enfraquecendo, embora ainda temos preconceito. Vivemos até atualmente aí no futebol, preconceito racial. Nós temos ainda preconceitos religiosos, né? Preconceitos de várias formas ainda temos, mas estão diminuindo à medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos tendo a consciência de que somos parte de uma mesma humanidade. Estejamos no corpo que estejamos, estejamos na raça que estejamos na religião que estivermos, não importa aonde nós estaremos. O que importa é a nossa conscientização de que somos irmãos em Cristo e que somos todos filhos do mesmo Pai. Então isso é importante. É esse olhar que a humanidade ela precisa conquistar, ela precisa compreender de uma forma mais profunda, para que não caiamos no engano, né? Que muitas vezes acharmos que não somos mais preconceituosos e de repente às vezes a gente cai num deslize com um preconceito aqui ou com um preconceito, uma discriminação ali. Muito cuidado com isso, tá? Não nos enganemos, mas que todo o nosso aprendizado, tudo que a gente conquiste, que seja uma educação para a alma, seja forte, seja fortalecido, entendeu? Dentro de nós mesmos. Porque isso é a educação do espírito. E aí, no último parágrafo, para nós terminarmos, falta, porém, a essas reformas uma base para se desenvolverem e se completarem e se consolidarem. Essa predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala, à medida que o terreno se tornar mais propício. Então, queridos ouvintes, né, o que está faltando a essa humanidade é aquela base, é a religiosidade, né? Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Religiosidade é a prática dos conceitos da religião que nós estamos. É quando nós praticamos. É quando nós modificamos aquele homem velho em um homem novo. Então, que a gente analise, né, essa base religiosa. E nós vemos essa base muito bem no Espiritismo. Ciência, filosofia e a base desse triângulo, religião. Ou seja, moral. Tá? E aí Kardec, os espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita, através de Kardec, nos legou essa condição, a moral, para que tenhamos a base do amor do Cristo, do amor de Deus em nossos corações. Sejamos agradecidos por tudo e já vou agradecendo, porque finalizamos aqui o item 18 do nosso capítulo 18, os tempos são chegados, e iniciaremos o capítulo 19, o item, né? O item 19 no nosso próximo programa.
tá? Então, fechando aqui com muita paz no coração de todos, agradecendo a audiência, a todos os nossos irmãos sintonizados pelas ondas da AM, mas também aos nossos irmãos sintonizados pela internet. Muito agradecido e muita paz ao coração de todos e até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, nós damos início a mais um estudo na continuidade do capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual nosso querido codificador Allan Kardec nos vem apresentando o perfil, a trajetória, os ascendentes e as consequências dos atos, dos feitos, das escolhas de espíritos por ele assim classificados de criminosos arrependidos. Nós já iniciamos o estudo do depoimento da trajetória do espírito de Castelnaudary, que, como já vimos, é muito rico de experiências, muito rico de informações e de reflexões que suscita para todos nós. Só para retomarmos o fio da meada, como dizemos, nessa história, nós vemos que havia uma casinha perto de Castelnaudary, lá em França, tida como mal-assombrada, apesar de ter sido exorcizada em 1848. O proprietário, o Sr. D., faleceu repentinamente alguns anos após ter pretendido habitá-la. Seu filho, com esse mesmo desejo de habitar essa casa, para lá se dirigiu, entrou em um de seus recintos, mas recebeu uma tal bofetada de mão desconhecida, ele estava só, e então abandonou definitivamente a casa. Corria uma versão na localidade de que um grande crime acontecera ali. Um espírito evocado lá na Sociedade Espírita de Paris em 1859 manifestou-se com sinais de enorme violência, embora todos os esforços tivessem sido feitos, não conseguiram acalmar esse espírito. Indagado a esse respeito sobre o tal espírito, Kardec recebeu do espírito São Luís os esclarecimentos. Disse São Luís que esse espírito é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, diz São Luís, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, porque tem seu livre-arbítrio. Nós lembramos que os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio de todas as criaturas, inclusive até mesmo dos facínoras, como aconteceu aqui no caso do espírito de Castelnaudary. Então, há uma questão que Kardec apresenta: é possível melhorar esse espírito? É passível esse espírito de se melhorar? Então, o espírito São Luís disse que sim, orando por ele. Numa segunda evocação, mais tarde,
o mesmo espírito retorna mais brando, pouco a pouco, e mais submisso e arrependido até. Ele, por explicações posteriores vindas dele mesmo e também de outros espíritos, soube-se que, morando na casa, em 1608, esse espírito assassinou o irmão em função de um ciúme terrível. Degolou o irmão enquanto dormia. E depois também assassinou a esposa, alguns anos mais tarde. Tudo isso está também relatado com algumas minudências acrescidas por Kardec em a Revista Espírita, a Revue Spirite, de 1868, fevereiro de 1860. Em 1659, com 80 anos, desencarnou esse homem, esse assassino, sem ter respondido pelos crimes. Na época, pouca atenção despertaram esses assassinatos, esses sumícios, essas balbúrdias, pouco despertavam a atenção do público. Mas depois da morte, esse espírito, lá ainda permanecendo na casa, provocou vários acidentes e jamais cessou de praticar o mal. Ele jamais cessou de praticar o mal, estamos repetindo, e durante a primeira evocação nós relembramos aqui que um médium vidente viu que quando o forçaram a escrever, ele sacudiu violentamente o braço do médium, a mão do médium, e também viu o médium que esse espírito tinha uma aparência muito dramática, um aspecto e disposição medonhos, com a camisa ensanguentada e um punhal na mão. São Luís, solicitado e indagado a esse respeito sobre, por exemplo, o gênero de suplício desse espírito, disse que foi um suplício atroz, ou que estava sendo um suplício atroz. Ele foi condenado a habitar a casa em que se tornou assassino, o único lugar na terra onde pôde ficar. No espaço só lhe restam solidão e trevas, esclarece São Luís, condenado a não poder fixar o pensamento em outra coisa senão no próprio crime, onde estava fixado o seu pensamento. Ele tinha sempre o crime ante os seus olhos e acredita, na época, informa São Luís, ele acreditava ainda na eternidade dessa tortura. Qualquer outra recordação lhe foi retirada por força dessa condenação. Ela foi, então, retirada, qualquer recordação, e foi interditada toda e qualquer comunicação com qualquer outro espírito. Ele, portanto, ficou incomunicável, preso no próprio crime. Essa é uma situação bastante interessante do ponto de vista espiritual, porque nesse momento o lugar do espírito era o momento do crime. Então, como desalojá-lo da casa? É perguntado também a São Luís. São Luís diz que é fácil, basta orar por ele e por todos os outros espíritos que amedrontam as casas, os locais. Então, em vez de intimidá-los com exorcismos, com os quais eles se divertem. Por isso, São Luís diz, devemos orar em vez de querer intimidá-los com exorcismos. Eles não se intimidam e se divertem até com esse assunto e com esse procedimento. Então, nessa questão, quando se desembaraça ou se pode desembaraçar um local das obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil. Lembrando que Jesus sempre nos disse que devemos orar, vigiar, observar, vigiar e orar. E São Luís também adverte até. Eu disse para orar e não para mandar orar. Porque todos sabemos que muitas pessoas querem que os outros orem
em vez de elas próprias orarem. A respeito das fórmulas, porque nós vimos que às vezes ainda há hoje a prática do exorcismo, nós lembramos com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a pergunta e a resposta que lhe deram e nos deram, através dele, os espíritos orientadores da humanidade. Pergunta 553 em O Livro dos Espíritos. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? A resposta: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, o que funciona? Resposta de São Luís, já lembramos, a oração. E ele observa, reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Essa é uma questão bastante fundamental para a prática de todos nós. Sobre a percepção do tempo, porque já dissemos que o espírito ficou preso no seu próprio crime, que ele cometeu em 1608. Então, sobre a percepção do tempo, essa é uma pergunta que frequentemente Kardec apresenta aos espíritos, o que revela também o seu cuidado, a sua disciplina de pesquisador, apresentando sempre as mesmas questões para obter diferenciadas respostas, para colher o princípio que está por trás dessas situações. Então, por 2 séculos nessa situação, o espírito percebe o tempo não como se estivesse encarnado, mas mais longo. O sono não existe para ele. Então, para os espíritos inferiores, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. Nós vemos isso na formulação de Santo Agostinho sobre o tempo psicológico. E, em oposição a esse tempo que vivem os espíritos inferiores, temos os espíritos elevadíssimos que estão nesse patamar. Então eles têm elevadíssimo grau de adiantamento e para eles o tempo não existe, porque vibram muito aceleradamente, enquanto os outros vibram em ondas longas. Os espíritos superiores vibram em ondas curtas e curtíssimas. A origem desse espírito é, naturalmente, a questão que sobressai de nossas reflexões. Então, antes de sua encarnação, esse espírito teve uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e antes dessa existência em um planeta inferior à Terra. Portanto, nós vemos o grau de brutalidade desse espírito, que está lá agora, ou na época, evidentemente, está padecendo a punição pelos seus crimes e, na verdade, aqui há uma observação primorosa, como sempre, de Kardec, a respeito da relação entre punição por crime e conhecimento. Também seria punido por crimes cometidos quando vivia entre selvagens, porque se ele cometesse os mesmos crimes de assassinato, por exemplo, quando estava em meio a tribos de selvagens, ele seria punido. Essa sutileza da aplicação da lei de Deus está aqui, atento Kardec, a perguntar a São Luís. E ele responde, São Luís, dizendo que esse espírito, no caso de cometer esses crimes, estando ainda no seio de tribos ferozes, ele também seria punido pelos crimes cometidos quando vivia entre selvagens. Porém, não tão punido, não tanto, porque, sendo mais ignorante, não alcançava a verdadeira extensão
do delito. Espírito São Luís ainda esclarece que há condições ainda mais horrorosas do que as condições desse espírito de Castelnaudary, porque os sofrimentos não são os mesmos para todos, variam de acordo com a acessibilidade do culpado ao arrependimento, que é uma passagem obrigatória para a redenção do espírito. E o inferno, então, o chamado inferno, que nós espíritas sabemos que não existe, o inferno para este espírito era aquela casa, era o seu inferno. Para outros, o inferno dentro de si mesmos, em função das paixões que os atormentam e que não podem, na verdade, saciá-las, são os espíritos que nós, inclusive, encontramos em seus padecimentos descritos na obra espetacular de nosso queridíssimo mentor André Luiz. E é sob esse crime, sobre essa perspectiva, que nós vemos então as condições para a eficácia da prece, que o que nós estamos fazendo agora, neste momento, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando, porque o estudo é também uma prece. E nós aqui estamos, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos aqui estudando mais um criminoso arrependido, um espírito que Kardec assim classificou, e no caso, o espírito de Castelnaudary. As condições, portanto, para a eficácia da prece, na verdade, dependem fundamentalmente do arrependimento do espírito. Porque espíritos perversos, que têm uma grosseira natureza, eles se arrependem e aí se beneficiam como consequência. Mas também há espíritos inteligentes, com inteligência bem desenvolvida, mas sem bons sentimentos. Então, eles desconsideram o que é sagrado e são, então, até cínicos, sem tréguas, são orgulhosos, revoltam-se contra Deus e, portanto, não se beneficiam da prece. Esta é uma questão bastante importante. Nós fazemos preces, elas são dirigidas para os espíritos naquele momento. Pode ser que os espíritos não estejam aptos, abertos para receber esses benefícios da prece, mas assim que eles estiverem em condições de recebê-los, vão receber os benefícios de todas as preces que foram feitas por eles. Como se fosse assim um e-mail vibratório que eles só vão abrir quando tiverem condições para tal. Deve-se então orar por um espírito insensível à prece? Sim, porque cedo ou tarde a prece pode vencer o seu endurecimento e sugerir-lhe benéficos pensamentos. Na verdade, são ações medicamentosas para certos doentes que só se concretiza essa ação medicamentosa depois de muito tempo, como nós lembramos agora. E a prece sempre afeta, ainda que indiretamente, o espírito, porque contém em si mesma germes benéficos. A questão que se põe, evidentemente, é como é que esse espírito voltará a reencarnar? A sua categoria, na verdade, dependerá dele mesmo, do arrependimento que a época tiver. Na verdade, pelas conversas com esse espírito, nota-se uma notável transformação do seu moral, esclarece Kardec. E então nós vemos aqui a respeito da lei de progresso que está lá em O Livro dos Espíritos. Vale a pena nós estudarmos também a propósito dessa trajetória desse espírito de Castelnaudary, sobre a lei do progresso, a marcha do progresso, não só do ponto de vista genérico da humanidade, do planeta, mas também do ponto de vista de indivíduos, de espíritos. O espírito, então, responde a perguntas que lhe foram feitas e São Luís transcreve e relata. São Luís, por exemplo, diz que
ele não pôde escrever na primeira evocação porque não queria, isto por ignorância e embrutecimento. A aparência de São Luís com a camisa sem o punhal estava, na verdade, amaldiçoando-o. Então, Deus arrebatou-mo das vistas sobre o punhal que desapareceu depois. Então, agora já lhe era permitido deixar a casa onde cometeu o crime. Esse é o adiantamento que foi observado no espírito de Castelnaudary, porque, disse o espírito à mesa mediúnica, aproveito os vossos conselhos. Então começo a ter esperança, porque antes São Luís tinha explicado que ele achava que nunca haveria um termo, um final para os seus sofrimentos. Então, com relação ao local, nós já vimos que ele já podia, e já pôde a essa altura, deixar a casa. E então, disse o Espírito, permitem isso a ele, não é? A ele próprio, porque aproveito os vossos conselhos. E começo a ter esperança. A disposição ou a evidência de sua transformação moral está aí posta. A questão, uma outra questão que é suscitada desse ponto de vista. Se o filho do senhor D, aquele que sofreu a bofetada, voltasse à casa, foi perguntado ao espírito de Castelnaudary se ele repetiria a bofetada. Ele respondeu que não faria nada se o filho do senhor D voltasse à casa. E aí ele disse, não faria nada porque estou arrependido. Mas se ele ainda pretendesse desafiar o espírito, ele diz, não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Aqui a autoavaliação do próprio espírito de Castelnaudary. Fica aqui ainda uma outra observação que nós colhemos sempre dos espíritos orientadores da humanidade. Não devemos desafiar nenhum espírito do mal, nenhum espírito obsessor. Devemos orar por todos eles. A perspectiva do fim de seus padecimentos ainda não tem essa perspectiva, mas consola-se. Com a intercessão dos médiuns, ele já sabe que tais padecimentos não serão eternos. E o panorama mental e espiritual antes da primeira evocação explicou-se a ele, então, que tal pedido tinha por objetivo ser útil ao espírito, não por simples curiosidade, como, aliás, Kardec sempre observa. O espírito responde, nada mais compreendia além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser para vagar no espaço, solitário e obscuro. Disso não poderia, na verdade, dar-vos uma ideia disso, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes não ser mesmo o que era. Hoje, o meu remorso é muito maior, e, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes. E se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. Kardec, então, faz essa observação. Qual seria a sua categoria ao reencarnar? Que existência iria ele preferir na reencarnação seguinte? E o espírito, na verdade, responde que não meditara suficientemente nisso. Que São Luís diz que dependerá dele e do arrependimento dele que então tiver. Muitas conversas com este espírito resultaram em notável transformação do seu moral, como nós vemos aqui já ao longo dessas observações.
E sobre o remorso, nós ainda sabemos que também é uma passagem obrigatória para o momento em que o espírito passa a se renovar e a se redimir perante a sua própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, informação dos Espíritos Orientadores da Humanidade, em O Livro dos Espíritos. Há questões ainda muito sutis, muito importantes nessa trajetória, nesse relato do espírito de Castro Dari, e nós continuaremos com este assunto cheio de ilustrações, reflexões para todos nós, em nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.